da gravação de uma música. A gente vai falar de um dos mais essenciais temas da música hoje em dia, que é a fotografia, o retrato do som. A gente tá falando do videoclipe. A gente vai falar de quê? De capa de disco. E nos episódios anteriores, mostramos como são feitos os videoclipes, as fotos, as capas de discos. Toda foto é documental, porque mesmo que você produziu ela para que seja uma foto publicitária, aquela intenção vai ser um documento de uma época. Por que a gente está produzindo uma grande quantidade de ensaios fotográficos como nunca antes se produziu? Então tudo isso eu acho que se torna documental. Antes não tinha Instagram, antes não tinha internet, antes a capa foi ganhando um valor muito maior na medida que a sociedade foi virando mais uma sociedade da hiperimagem. Porque disco é onda, né? Imagem também é onda. Tudo é energia, né? Vou entrar no papo cósmico aqui de capa. E tudo é narrativa. E tudo é narrativa. E tudo é uma narrativa. A construção de uma narrativa. As pessoas sempre perguntam pra mim se eu não fico em crise por estar trabalhando no escritório. E eu sempre falo, não, porque eu tenho a sensação que eu tô o dia inteiro fazendo a minha música. Eu tenho muito essa leitura de que tudo é música. Tava pensando aqui sobre o nascimento do clipe, né? O que ele transformou na indústria musical mesmo, né? Porque a gente chega num ponto hoje em dia que o clipe ele é o acontecimento final da música, né? Quando a gente pensa numa música, vem um clipe na nossa cabeça diretamente. E nós nas Bahias, a gente, enfim, desde o princípio da nossa carreira, tem tentado nos aprimorar cada dia mais e entrar nessa seara do clipe, que é uma coisa muito divertida de se fazer, né? E difícil. Difícil e divertida, né? Nossa, tirou da minha boca. Difícil demais. Eu lembro de criança, de ficar olhando pras capas. Maravilhosa. Da Xuxa. Ela faz poses, assim, que são impossíveis de serem reproduzidas, inclusive. Acho que o produtor musical, ele desempenha a função quase de ser um sintetizador das ideias do artista, né? Entender a tonalidade, entender as cores dessa música, porque um som de um instrumento é equalizado de uma maneira X e não Y, né? Ou seja, é uma engenharia de áudio mesmo, né? É um trabalho que a gente admira muito, né? Dispensável para a produção de um álbum, como né? o Rafa é um produtor musical. Rafa é um produtor musical indicado ao Grammy Latino. O primeiro trabalho que ele produziu, ele foi indicado ao Grammy. Mas estamos aí aprendendo, né? Foi uma super experiência a gente ter trabalhado nesse disco enquanto estamos distantes, né? Dada a pandemia, a Raquel veio com essa ideia da gente fazer tudo à distância. A gente teve a experiência nesses últimos anos de trabalhar com produtores que a gente é muito fã. Então, acho que foi uma escola para nós três nesse sentido, né? De observar o trabalho de cada um. O meu tio, ele era radialista de uma rádio amadora, assim. Eu sei nem se eu devia falar. De uma rádio pirata! Nosso primeiro disco foi uma grande discussão de como seria a capa. Depois em Bicho a gente tem foto, né? Uma foto super produzida, mesclando elementos da natureza com coisas super modernas. E tem a última, né, Raquel? Uma capa que a gente ama. Que é um processo interessante. Que inclusive a inspiração veio de uma capa. Veio de Joia. Na carreira das Bahias, né, nesses 5 anos, a gente já teve ensaios onde deu tudo errado e outros ensaios onde a gente falou, caraca, sou eu ali mesmo. É muito lindo você ver como a maneira como uma pessoa pode te olhar através da lente, ela pode trazer elementos ali que você nem sabia que você tinha, assim, né? Não é fácil lidar com alguns artistas, eu acho. Acho não, tenho certeza. E pra contar pra gente como é que funciona esses bastidores... Gente, com esse convidado de hoje, a gente nem precisa falar muito, porque ele, de fato, é um gênio. Oi, meninas. Tô com saudade mesmo, a gente se vendo o tempo todo, né? Queria agradecer aí o convite. Pra mim, o produtor musical é quem fica responsável em fazer com que o artista consiga alcançar aquilo que ele quer alcançar e muitas vezes ele não tem aquilo muito claro. Quando um artista chega pra mim e me faz a proposta da gente criar alguma coisa junto, é também sempre uma conversa de dois lados, porque não necessariamente as fotos que eu acho mais interessantes são as fotos que o artista vai achar mais interessante. Costumo falar que o século XXI começou agora, saca? Pelo menos simbolicamente falando, eu acho que é onde a gente vai entender quais as questões que a gente vai ter que lidar daqui para os próximos 80 anos, né? Então a gente já começa a entender que essa capa, apenas como um suporte de venda
ela já tá perdendo um pouco a função, e eu tô falando de design, eu não tô falando de arte, então assim, a função pra gente é importante também. Por outro lado, pelo fato dela perder essa obrigação de ter que ter uma tipografia incrível, porque não vai dar leitura, tá abrindo para umas capas incríveis. Nesse processo aí de pandemia, a gente desenvolveu um clipe com as Bahias, que é chamado Nosso Apartamento, no momento onde a gente nem sabia como trabalhar de forma remota, né? E a Raquel, ela veio e jogou esse clipe na nossa mão, falando que queria um clipe de dança com muitas pessoas. E pra gente era um desafio, pra gente né? é um desafio, porque como fazer isso remotamente? Foi uma descoberta pra todo mundo. Foi bem intenso, assim, mas o resultado ficou muito legal. Sim. Eu tive uma produtora, então eu produzi, eu já fiz cenário, já fiz figurino, já dirigi, fiz clipes históricos, clipes muito importantes para a história da música popular brasileira, lá atrás, até o momento que corta e eu virei cantora e comecei a minha carreira musical. Meninas, um beijo, não vejo a hora disso tudo passar pra gente se abraçar. Rafa, um beijo, parabéns pelo clipe que vocês fizeram com o Cleo, ficou lindo, eu sou fã de vocês sabem, e tamo juntos. Beijos! Valeu, Preta, querida, sabe tudo mesmo. Suas dicas foram incríveis. A gente agradece vocês todos e fiquem super atentos que a gente logo breve tá de volta com mais convidados maravilhosos, gente linda pra abrir a nossa cabeça e trazer novas ideias inspiradoras. E ó, sigam o The Cloud Bar e deem os seus likes aí, ó, no nosso Instagram. Um beijo! Um beijo! Beijo! E obrigada mais uma vez.